um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Glória a Deus, bom dia. Mais um dia em torno do nome, do doce nome do Senhor Jesus. Quero ler com você hoje 2 versículos do capítulo 5 de Lucas. Eu quero ler o verso 15 e o verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Palavra do Senhor. Até que ponto as nossas conquistas não nos têm corrompido? Eu gosto muito de falar sobre os milagres de Jesus, sobre os sinais e prodígios que o Senhor operou, porque com certeza isso alimenta a nossa fé, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz isso. Porém, nem sempre a gente percebe as entrelinhas da vida de Jesus. Jesus também tinha uma vida devocional. Isso que nós estamos fazendo aqui, Jesus também fazia. E eu acho interessante que a Bíblia fala sobre a fama de Jesus, sobre o alcance
da sua mensagem, sobre o quanto ele atraía pessoas, mas também mostra um Jesus que, apesar de tudo o que estava conquistando, escolhia lugares para ter um tempo de qualidade com o Senhor sozinho. Às vezes, o que nos corrompe é justamente a opinião que as pessoas emitem a nosso respeito. A gente começa a acreditar que somos melhores do que realmente somos. Às vezes, somos tomados pela luz do reconhecimento das pessoas e isso vai escurecendo em nós a luz do Senhor. A nossa conquista, o nosso sucesso, o nosso bem suceder pode nos trair. Você acha que está tudo bem, e aí você se descuida. É o famoso motorista experiente que se torna abusado porque ele já pode dirigir até mesmo de olhos fechados porque ele já domina, e aí ele deixa de ser uma pessoa cuidadosa. Às vezes, a experiência de um fracasso, de uma aparente derrota, de uma fraqueza, de algo que não saiu como a gente achou que ia sair, nos leva à oração. Mas dificilmente, quando estamos muito bem, nos sentindo muito seguros, prestamos atenção à nossa vida interior a ponto de vigiarmos e permanecermos em oração. Eu já vi esposas orarem por esposos completamente longe de Deus, que o Senhor trouxe para a presença dele, e agora aquela mulher que antes orava em favor do seu esposo, porque ele estava perdido, distante, agora reclama dele porque ele quer ficar mais tempo na igreja, porque ele quer cuidar das coisas do Senhor. Eu conheço pessoas que clamaram muito para terem uma formação e depois elas reclamam da profissão. Eu conheço pessoas que queriam muito um emprego tal, e aí conseguiram e aí passaram a reclamar do patrão. Esses somos nós. E Jesus dá o exemplo, porque apesar de toda a fama que corria em favor, favoravelmente a ele se retirava para orar. Jesus não era solitário. Ele não queria excluir as pessoas de conviverem com ele. Jesus não se isolou de ninguém. Jesus conviveu e amou a multidão, cuidou, sentiu compaixão, misericórdia, tocou nas pessoas, curou os enfermos. Mas ele sabia se retirar, porque solitude é quando você escolhe estar sozinho. Você não é solitário, você não é sozinho, mas você escolhe estar sozinho para que você seja tomado por uma neutralidade, por uma imparcialidade que vai fazer você olhar as coisas melhor. Tire um tempo para você ficar sozinho, sem a opinião das pessoas, sem estar protegido pela admiração delas. Uma pessoa como o Tiago, que me conhece há muitos anos, mais de 20 anos, é alguém suspeito, porque vai falar bem de mim quando, na verdade, eu vou precisar também, por vezes, ouvir alguma coisa que me leve a melhorar, a aperfeiçoar. Não é? A minha tia Bizinha me ama, então é fácil para ela dizer, não, meu filho, vai. Mas às vezes a gente precisa estar a sós com Deus para que Deus puxe a nossa orelha. Às vezes precisamos estar a sós com o Senhor para que a gente não deixe de querer melhorar. Às vezes precisamos estar a sós com o Senhor para que Ele corrija em nós aquilo que, se não for corrigido, vai se tornar um problema lá na frente. Uma criança muito mimada se torna uma criança problemática. Um profissional muito admirado, como a gente vê, como está acontecendo agora, no caso do ex-diretor da Globo, não é? Uma pessoa bem-sucedida que chega num ponto onde todas as pessoas, colegas de profissão, desejam chegar, mas se perde, abre a boca e diz, olha, eu fui uma pessoa tóxica, eu fui uma pessoa... Porque faltou, sabe o quê? Faltou, sabe o quê, Lúcia? Faltou o tempo de se retirar e
absorver a água pura da palavra, da presença de Deus para limpar o coração. É óbvio que a gente deve procurar por reconhecimento, no sentido de fazer bem, fazer com competência o nosso trabalho e gerar resultados. Mas a gente não pode perder de vista esse equilíbrio. Às vezes a gente só fica com a opinião de quem gosta da gente, então a gente acha que está tudo bem. Mas precisamos saber qual é a opinião de Jesus. Jesus poderia, ao final de um milagre, ao final de um sinal operado maravilhoso na vida das pessoas, simplesmente sair para comemorar e celebrar. Mas ele se retirava, ele ia para um lugar deserto, em que ele pudesse orar, falar com Deus, para que ele não abandonasse o equilíbrio. Ele não precisava disso, mas ele deu o exemplo para mim e para você. Eu sempre digo algo. Se Jesus parou para orar, que dirá, eu e você precisamos parar para orar. Precisamos de orar, precisamos de passar esse tempo em que a gente recupera. Eu quero dizer algo também para a gente terminar. Tanto quando as pessoas dizem que somos muito bons é perigoso, como também quando as pessoas dizem que nós não prestamos. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes ficamos com a opinião das pessoas, de uma maioria, que não é a maioria. Eu, com o Senhor, aí já é a maioria. A visão de Deus a meu respeito deve predominar. E muitas vezes eu fico só com a visão positiva a meu respeito, é problemático, é perigoso, e às vezes eu fico com a visão que me deprecia. Então eu fico achando que o patrão que me esculhambou, ele estava certo. Que o homem que foi abusador e violento, emocionalmente, verbalmente com a mulher, que ele estava certo. Não é? Enfim, a gente tende a ir para cima ou ir para baixo. Ou a gente se exalta e começa a se destruir sem perceber, ou a gente vai lá para baixo e fica num lugar que não é o lugar que Deus tem e Deus quer para nós. Escolha ficar um tempo a sós com Deus e você vai ver que Deus vai derramar equilíbrio, moderação sobre a nossa vida. E a bênção do equilíbrio é que ela traz sossego, traz paz. Uma pessoa exagerada é uma pessoa infeliz. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa abençoada. Eu quero essa bênção do Senhor Jesus. Faço votos de que hoje seja um dia na tua vida de muito equilíbrio, de você se retirar, ganhar ar, se deixar arejar pela ação poderosa do Espírito Santo e se manter num caminho de moderação. Vamos orar? Pai, esse é o dia que o Senhor fez. Não queremos exagerar, não queremos, ó Pai, que a euforia nos faça perder o equilíbrio, não queremos ser tomados por um desprezo em relação à nossa própria vida, que não sejamos, Senhor, inferiorizados diante daquilo que o Senhor tem e nem nos sintamos superiores por causa do Teu amor por nós. Mas que o Teu amor em nós faça uma obra que nos conduza de maneira equilibrada, que nossas conquistas não venham nos corromper, que apesar dos nossos acertos, não deixemos de vigiar em oração, buscando estarmos a sós com o Senhor. Que o Senhor possa revelar qual é a Tua vontade para nós nesse dia, e que a gente não venha estar nem além, nem aquém, mas possamos seguir a direção do Espírito Santo para nós. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Um beijão, Teca, um beijão, Lúcia, beijão, Tia Lissa, Tiago, beijão, meu amigo, Deus abençoe aí, Juliana, gravidíssima, Tia Bizinha, Neide, beijão, Neide, quanto tempo, Vânia Guida, Sandra Regina, a Bárbara, beijão, Bárbara, Simone,
Marcelo Coyote aí, que também sempre assiste com a Simone, o esposo. A Cida, a minha tia Neuza, Karina, que está sempre com a gente. E aí, se tiver alguma sala de vídeo aberta aí, que o Senhor abençoe muito. Quero também mandar um beijão, pedir que o Senhor abençoe muito o dia daqueles que vão assistir depois, quando receberem o link ou através da notificação do próprio YouTube. Quero lembrar você que logo mais às 20 a gente tem uma live abençoada para abençoar o teu coração, tá bom? Deus abençoe o seu dia.